Olá, meus amigos, aqui quem fala é o professor João Luiz, sou professor da Faculdade Progresso e hoje iremos ministrar aqui a primeira teleaula da disciplina de comportamento organizacional. Comportamento organizacional é imprescindível para o aluno que vai se formar no curso superior de tecnologia em gestão de processos gerenciais. Ela é um apêndice da função de recursos humanos dentro das organizações. Portanto, ao longo das próximas teleaulas, nós iremos abordar vários conceitos de gestão, envolvendo principalmente a postura dos recursos humanos dentro das organizações. Vamos começar na teleaula de hoje os conceitos relativos ao que é, propriamente dito, o comportamento organizacional. E aí, eu defino que comportamento organizacional é o estudo e a aplicação do conhecimento sobre o que as pessoas agem dentro das organizações. Para a realização dele, devemos levar em consideração os indivíduos que se unem em grupos e são alocados em estruturas. Dentro das organizações, existem os indivíduos, eles formam grupos. Existem os chamados grupos formais, que é aquele que notadamente aparece no organograma da empresa. O organograma é um gráfico de organização que tem lá a estrutura organizacional da empresa, e tem os grupos informais, que são aquelas ligações de amizade que os indivíduos dentro das organizações têm e que não necessariamente aparecem no organograma. Então, o comportamento organizacional, ele vai fazer com que a gente entenda essas relações, as relações formais e as relações informais. As organizações utilizam da tecnologia para realizar suas atividades, estão inseridas dentro do ambiente. Na verdade, as variáveis das organizações são 5. A tecnologia é uma delas. Tem outras variáveis também. Tem a variável ambiente, que é o local onde, basicamente, as ações empresariais ocorrem. Tem a variável estrutura, que é a própria estrutura organizacional, quem é quem na estrutura, os níveis hierárquicos que aparecem naquela estrutura. Tem também os objetivos das organizações, para que elas foram constituídas. E, por fim, as pessoas. As pessoas que, em algumas organizações, constituem o maior capital que as organizações têm. Disse que as organizações tratam as pessoas como o seu maior ativo. É o que hoje isso está em voga. Portanto, ao falarmos de tecnologia, temos que também entender que existe lá o objetivo, que existe lá a estrutura, que existe o ambiente e que existe também as pessoas, o maior capital, o maior ativo que as organizações têm. Aqui eu coloquei uma figura que tenta representar justamente o que eu acabei de dizer. Eu tenho lá as organizações, dentro das organizações eu tenho as pessoas, tenho lá o ambiente, tenho a tecnologia, e isso tudo se interage em prol de um objetivo, em prol de uma meta. A meta das organizações, independente de ser uma organização do primeiro setor, que são aquelas organizações ligadas ao governo, ou o segundo setor, que são as organizações públicas, ou o terceiro setor, que são as organizações sem fins lucrativos, todas elas têm que ter um resultado financeiro satisfatório. Para que isso ocorra, tem que haver uma interação total dessas fontes, dessas figuras que nós estamos tratando aqui. Seguindo aqui a minha trajetória, eu falo aqui das pessoas. E as pessoas, como eu acabei de dizer, representam hoje para muitas organizações como sendo o seu maior capital. A Apple, no início do ano de 2013, ela se reuniu com seus executivos, evidentemente, para tratar um assunto de extrema relevância. Será que a empresa deixou de ser inovadora? Ela chegou a essa conclusão depois da perda do seu grande expoente, que foi Steve Jobs. E eles ficaram durante um mês discutindo como é que a empresa pode vir a voltar a ser uma empresa inovadora, tendo em vista uma série de fusões e incorporações de empresas, né? Recentemente, por exemplo,
Google adquiriu a Motorola. Recentemente também, Microsoft adquiriu a Nokia. Então, a Apple vive esse dilema e está discutindo se as pessoas que trabalham na empresa continuam sendo pessoas inovadoras. A estrutura, que é a forma onde se dão as relações das pessoas, né? O composto hierárquico, os níveis hierárquicos, presidência, diretoria, gerências, supervisões. Então, a estrutura é outro elemento importantíssimo que o comportamento organizacional vai analisar. Aí eu coloquei um modelo de uma estrutura organizacional, o chamado organograma. Evidentemente, o organograma é algo que vai mostrar quem é quem na estrutura. As organizações que buscam sistemas de qualidade, a implementação de sistemas de qualidade, as organizações que buscam a implementação de sistemas de gestão ambiental, têm que definir quem é a sua estrutura. Então aqui está um exemplo de um organograma funcional, um organograma clássico. Tecnologia é um outro grande expoente, um grande bastião de que o comportamento organizacional vai ter que lidar. Vocês devem entender que se a gente voltasse no tempo há 35 anos atrás, 35, 40 anos atrás, a maioria dos bancos eram totalmente offline, ou seja, não tinha nenhum computador na agência, né? Então você tinha que planilhar tudo o que ocorria no dia a dia, no final do dia passava um malote para pegar as planilhas eram encaminhadas lá por um que chamavam na época de um birô de informática, um CPD, um Centro de Processamento de Dados, alguém digitava essas planilhas e geralmente num processamento noturno os computadores do banco geravam o resultado desse planilhamento, que eram as listagens que eram devolvidas às agências, contendo o saldo das contas, né? Esse processamento eles chamam de processamento batch. Hoje, a maioria dos bancos são totalmente online, real time, e poucas pessoas hoje se dirigem às agências dos bancos. Na verdade, o que vai ocorrer é que a pessoa vai usar o Internet Banking, e aí ela resolve todos os problemas que ela tem com o banco por meio do Internet Banking. Então, a tecnologia é um exemplo de como uma empresa pode ficar afetada por ela. E o exemplo que eu citei dos bancos mostra plenamente isso. O ambiente, nós temos que entender que existem organizações que têm ambientes bons, propícios, né, ao desenvolvimento das pessoas que ali lidam, e tem organizações que têm um ambiente conturbado, que vai haver uma necessidade de uma intervenção de quem faz o comportamento organizacional, quem estuda o comportamento organizacional. Por exemplo, é sabido que nós temos que garantir a sobrevivência e a continuidade do negócio, porque é das organizações que saem basicamente o conforto das pessoas. Então o ambiente tem que ser um ambiente salutar, que fomente desenvolvimento. É isso que a gente imagina, é isso que a gente busca dentro de uma organização, principalmente uma organização que está no século XXI. Aqui eu cito também que o comportamento organizacional ele visa alcançar a produtividade. Ele vai pegar então esses elementos que nós acabamos de citar, interagir esses elementos, né, e buscar a produtividade. O que é a produtividade? A empresa se desenvolver de uma forma satisfatória, buscando, sem dúvida alguma, um patamar melhor de desenvolvimento. Um livro muito interessante que eu indico sempre aos meus alunos, né, é o livro chamado A Meta, de Eliyahu Goldratt e Jeff Cox. Esse livro está nas referências bibliográficas do livro didático, que é a apostila que os senhores receberam para poder acompanhar o dia a dia da disciplina. Evidentemente eu não vou contar todo o livro, mas o autor ele criou um best-seller, um dos best-sellers mais lidos na história da administração, leitura obrigatória, e algumas universidades bem conhecidas, como a Fundação Getúlio Vargas, né?
E aí o aluno ele vai descobrir o que acontece dentro de uma empresa. E, evidentemente, essa empresa está com problemas e o gerente em si, que é o personagem principal, ele vai ter que resolver o problema. Ele vai usar muito do comportamento organizacional, visando interagir com as pessoas e fazê-las trabalhar em sinergia, visando alcançar a maior meta da empresa, que é o ganhar o dinheiro, mas ganhar dinheiro de uma forma ética. Uma das questões que muito se discute dentro do comportamento organizacional é a questão do absenteísmo. É a ausência do colaborador ou do empregado no dia a dia das organizações. Esse absenteísmo pode vir a ocorrer por algumas questões ligadas especificamente ao ambiente, à tecnologia, aos objetivos da organização, às próprias pessoas e aí por diante. Então, o comportamento organizacional ele vai identificar o problema de absenteísmo e vai tentar dar um norte para a organização no sentido de ela resolver. Será que é um problema de treinamento? A pessoa está incomodada, está realizando um trabalho, mas está incomodada porque efetivamente o trabalho não está rendendo aquilo que ela espera? É um problema de tecnologia? Será que a empresa está com uma tecnologia muito atrasada frente à dinâmica do mundo em que a empresa está inserida? Será que é um outro problema? Pode ser salário? As pessoas estão desmotivadas porque a empresa está pagando uma faixa salarial abaixo da média de mercado e ela conversando com outras pessoas que trabalham em outras organizações dentro da mesma função vai perceber isso? Quer dizer, tem que se ver o porquê do absenteísmo e tentar empregar conceitos do comportamento organizacional visando um resgate daquilo que é necessário para que a empresa possa se desenvolver de uma forma coerente dentro daquilo que se espera, dentro da normalidade. Eu coloquei aqui o pensamento de um grande pensador do comportamento organizacional, o Stephen Robbins. Ele diz que a organização é uma unidade social conscientemente coordenada, composta por duas ou mais pessoas que funcionam de maneira relativamente contínua, com o intuito de atingir um objetivo comum. O objetivo comum, evidentemente, é a meta da empresa, é o ganho ético, é a notoriedade no mercado, é o aumento, o incremento de market share. Para você atingir isso, você tem que ter pessoas qualificadas, né, sinergicamente ligadas para que as organizações atinjam esse objetivo que o Robbins cita aqui. Uma das questões mais interessantes do estudo é a questão dos executivos. E vocês que estão me assistindo estão sendo treinados por nós para serem executivos. E o que é o executivo? É aquele indivíduo que vai tomar uma decisão em cima de situações que aparecem a ele. Eu coloquei aqui no texto que os executivos exercem cargos de liderança e têm como objetivo fazer com que os funcionários trabalhem para alcançar os objetivos propostos pela organização. Daí a necessidade que os executivos têm de entender essa dinâmica, essa magnitude do que é o comportamento organizacional. Portanto, eu citei no início da nossa fala um encontro que ocorreu em janeiro de 2013, em que a Apple reuniu seus executivos para tratarem uma questão. Será que a empresa é ainda uma empresa inovadora ou não? Portanto, vocês conseguiram perceber a magnitude que é a disciplina de comportamento organizacional. E essa magnitude nós vamos agora torná-las mais interessantes a partir das novas unidades que virão. Um forte abraço e até a próxima nossa teleaula.